Olá, ouvinte da CBN. Estamos começando a segunda edição do podcast SESI, O Mundo na Era ESG. Eu sou Beatriz Bruneta e estou aqui hoje com a Aline Calef, coordenadora do Centro de Inovação do SESI Paraná, e com o Ari Souza, Head em Recursos Humanos e Sustentabilidade e diretor da Mão Colorida. E eles estão aqui hoje para um bate-papo sobre o S do ESG. Muito obrigada por estarem aqui hoje. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, Beatriz, pela oportunidade e um prazer estar aqui conversando com o Ari novamente também. Obrigado, Beatriz, pela oportunidade e também é uma honra estar aqui com a Aline e com a CBN aí, fazendo esse podcast. O prazer é todo nosso. Muito obrigada, gente. Como falamos no primeiro episódio, ESG é a sigla em inglês para Environmental, Social and Governance e refere-se a 3 critérios principais que muitas empresas e investidores estão analisando ao considerar o desempenho e o impacto das empresas, o ambiental, o social e governança. E nesse podcast, vamos discutir e explicar cada critério em 3 episódios. No primeiro episódio, a gente falou um pouquinho sobre a letra E, o ambiental, e hoje a gente vai falar sobre a letra S. Aline, para começar, você poderia explicar o que significa a letra S no ESG e por que ela é tão importante para as empresas e investidores atualmente? Bom, Beatriz, o S significa todas as ações de investimento focadas no colaborador. Então, pensando em segurança e saúde, pensando em treinamentos, pensando em benefícios, em promoção da diversidade, tudo que a indústria faz para o bem-estar e para a qualidade de vida do seu colaborador. E também todos os investimentos, todas as ações que a indústria faz para o desenvolvimento da comunidade do seu entorno. Então, o social ele é muito completo, ele trata de dentro, né, das ações de dentro e também para as ações de fora. E é muito importante, né, o S, porque a gente está falando de pessoas. Então, nós estamos falando do investimento em capital humano, né, de tudo que a indústria está fazendo, porque todo o investimento que é feito para o colaborador, ele retorna para a indústria. E também todo o papel social que ela tem com a comunidade do seu entorno. Então, é muito importante que as indústrias elas demonstrem as suas ações de uma forma efetiva, né? Então elas estão sendo cobradas para mostrar o que elas têm para a promoção da qualidade de vida dos seus colaboradores e também como que elas incentivam as potencialidades da comunidade onde ela está inserida. Perfeito. Ari, se você quiser complementar alguma coisa, fica à vontade. Eu acho super bacana, né, a fala da Aline, né, que o S, ele dá uma nova característica, uma nova visão, né, no âmbito empresarial, né? Então, a gente sai daquele modelo de olhar, às vezes, as necessidades do colaborador, né, que são muito importantes, mas a gente começa a olhar também a comunidade, né, o entorno da empresa. Então, esse olhar do ESG, do S, ele é fundamental, né? A gente aqui na empresa tem algumas experiências maravilhosas quando a gente fala da parte social. E Aline, como que as empresas podem medir e avaliar o seu desempenho no aspecto social do ESG? Quais são os principais indicadores a serem considerados? Beatriz, as indústrias já têm aqueles indicadores focados no colaborador, né? Como o Ari trouxe, né? Número de treinamentos, número de ações de segurança e saúde, a questão de absenteísmo, a questão de atestados médicos. Então, tem uma série de indicadores que, normalmente, a gerência, né, de gestão de pessoas, ela já acompanha pensando nos colaboradores. Para o trabalho com a comunidade, o primeiro passo é essa indústria ela pensar qual é o foco de atuação, qual o setor que ela gostaria de atuar. A partir daí, sim, definir um plano, uma estratégia de atuação com a comunidade, levando em conta quantas ações que vão ser realizadas, número de beneficiários, resultados quantitativos e qualitativos. Então, esses são alguns dos indicadores que as indústrias podem ter, né, quando elas pensam para o lado de fora. Para o lado de dentro, elas já realizam, né, já é algo que já faz parte do dia a dia da gestão de pessoas fazer esse acompanhamento, mas é muito importante mensurar, né, Beatriz? Você não consegue fazer nada além, fazer
ampliar os projetos se você não consegue ver os resultados de como que você estava, como você estava e como que você está hoje. Então, a gente sempre indica que mensurar, acompanhar, definir indicadores e fazer esse monitoramento é essencial para que você consiga comprovar suas ações focadas no S, né, no social. E qual que é o impacto direto da responsabilidade social corporativa nas operações e resultados financeiros das empresas? Então, Beatriz, o impacto, ele pode ser tangibilizado pela questão do número de colaboradores que estão satisfeitos, né? Várias indústrias fazem pesquisas de clima organizacional, então elas sabem onde que ela tem uma nota melhor, onde que precisa, né, trabalhar isso. Então, é uma questão que as indústrias elas têm já mapeado e elas sabem o quão é efetivo você trabalhar para uma gestão do clima organizacional, quanto isso vai reverter em produtividade e engajamento do seu colaborador. E quando você leva isso para fora, é como a sociedade vê a indústria, como aquela comunidade do entorno percebe a indústria. Ela está aqui interagindo com todos os atores, ela está promovendo o desenvolvimento daquela comunidade. Então, o ganho é muito mais reputacional quando a gente fala da comunidade. É claro, quando você trabalha algumas temáticas como educação, assistência social, saúde, você tem alguns impactos diretos e rápidos, né, desse tipo de ação. Mas, nesse caso da comunidade, é muito mais o impacto de reputação, de como que a comunidade vê essa indústria como um agente agregador, né? Alguém que está trazendo benefícios, que está promovendo o desenvolvimento da localidade, como um parceiro. Né? Então, isso que é o importante, que é o relevante, quando a gente pensa nos ganhos. E aproveitando até esse gancho da Aline, né, para nós aqui foi algo assim muito, mas muito fantástico, sabe? Quando a gente começou a olhar para a nossa comunidade, né, e quando a Aline fala ali, né, entender a necessidade dessas pessoas que trabalham no entorno da empresa, né, a gente identificou que a grande necessidade era o emprego, era oportunizar para essas pessoas, né, um emprego próximo da sua casa, né? Então, a gente fez todo um trabalho também, né, de sempre quando tem vagas, né, dentro do ambiente da Fabril, no ambiente de escritório, a gente disponibiliza para o entorno da empresa, faz essa pré-seleção para essas pessoas, né? E isso tem ajudado bastante. A empresa, a Monclorida, ela está numa região que é uma região mais carente, então o fato da gente estar sendo bem visto, né, pela comunidade, né, isso tem sido assim fantástico. Eu lembrei até de uma situação que nós trouxemos aqui, o caminhão cultural do SESI, né, e a gente fez, a gente abriu as portas da Mão Colorida para a comunidade. Então, o objetivo era, né, trazer um momento cultural, né, dentro do pátio da empresa, mas principalmente para a comunidade. Então, os funcionários foram, né, de casa em casa, né, convidando a comunidade para participar, mas para conhecer também, né, que algumas pessoas passam em frente à empresa, não sabem, né, o que ela faz, né? Então foi assim algo fantástico, né? Eu lembro até de uma história de um vizinho próximo, um casal de idosos, né, que quando bateu lá na porta para entregar o convite para ele falou: olha, todo domingo, né, eu e minha esposa, a gente fica aqui na área da casa, na janela, cuidando da empresa, da Mão Colorida, né? Aquilo assim para mim foi comovente, sabe? Entender que a gente está no caminho certo, né? A forma que a gente atua dentro da nossa comunidade, né? Respeitando as pessoas, né? Respeitando a comunidade, eu acho que isso é fantástico. O Ari acabou de falar um pouquinho desse trabalho realizado em parceria com o SESI. Então, Aline, você poderia compartilhar exemplos de como que o SESI Paraná está apoiando as empresas na melhoria de suas práticas sociais no contexto do ESG? Beatriz, recentemente o SESI lançou a chamada SESI ESG, que ela consiste em duas fases, né? Um trabalho de duas fases. A primeira fase é uma mentoria ESG. Então, durante o período de 4 meses, a indústria ela vai receber capacitação, ela vai ter oportunidade de preencher um diagnóstico, de saber qual é o seu nível de maturidade em ESG,
e ela escolhe 3 indicadores que ela vai trabalhar nos próximos meses utilizando ferramentas do Lean. Então, no final dessa jornada de 4 meses, a indústria ela sai com um plano de ação executado em ESG, com indicadores bem definidos de onde que ela vai começar esse trabalho. E dependendo de como foi essa jornada, nos 4 meses, ela ainda recebe um selo de reconhecimento pelo trabalho realizado. Então, é um trabalho que acontece de um formato híbrido, Beatriz. Então, tem encontros online, tem encontros presenciais, com uma equipe especializada do SESI, do SENAI, para dar todo esse apoio para a indústria nessa mentoria. No final da mentoria, se surgir alguma ideia que pode se transformar em um projeto de inovação, com foco em sustentabilidade, com foco em ESG, essa ideia pode ser inscrita numa segunda fase do edital, e se essa ideia for aceita, né, de acordo com os critérios que foram definidos nesse escopo do edital, ela recebe um fomento para implementar o projeto de inovação. Então, é uma chamada muito completa, que ajuda a indústria a iniciar essa jornada em ESG, a definir os indicadores que ela quer trabalhar, e dar ferramentas para que ela possa fazer isso depois, né, de terminar essa jornada, e ainda tem a possibilidade de implementar um projeto de inovação focado em ESG. E nós, da Mão Colorida, somos testemunha viva, né, em relação à mentoria ESG. A gente está participando, a gente está na fase final agora, e nos 4 meses, né, como a Aline comentou, ele é nesse formato híbrido, mas ele é muito rico. As aulas, né, os conceitos, né, do E, do S, né, e do G, eles dão assim uma visão mas muito abrangente. Assim, a gente acabou estendendo dentro da fábrica para que outras pessoas também participassem, né, do projeto, e a gente elencou ali três prioridades. Uma dentro da fábrica, né, utilizando ali o Lean Manufacturing, né, uma dentro da área de recursos humanos e uma dentro da parte de governança da Mão Colorida em si. Os 3 projetos maravilhosos, né? E hoje a gente, na semana que vem, a gente encerra o projeto, mas assim, já de antemão, assim, foi algo assim transformador para nós, a Mão Colorida. Então, aqui fica também o meu incentivo, né, para outros empresários, para que participem, né? Vale, gente, vale muito a pena, vale muito a pena. E Aline, durante essas mentorias, à medida que as empresas buscam melhorar o seu desempenho social, quais são os principais desafios que elas geralmente enfrentam e o que vocês fazem para superá-los? Beatriz, são vários desafios que as empresas elas enfrentam no seu dia a dia, né? Ainda mais quando elas decidem trabalhar com ESG de uma forma efetiva para demonstrar o que elas estão fazendo. Então, um dos desafios é a questão do engajamento. ESG ele mexe diretamente com a gestão das empresas. Então, a gente precisa de um engajamento, sim, de todos os atores envolvidos, né, da alta direção, de todos os líderes, para que as ações, né, como a Ari comentou, todas as ações elas realmente aconteçam e elas tenham esse respaldo da direção das indústrias. Outra questão é definir realmente quais são os indicadores prioritários, porque quando a gente olha todos os indicadores ESG, tende, né, assim, mas eu vou trabalhar com esse, eu já tenho alguma ideia, eu já tenho alguma iniciativa. Então, é você realmente escolher indicadores que vão superar e mostrar resultados efetivos no final desse processo, dessa jornada. Então, esse é um desafio, essa escolha dos indicadores, né? E você poder demonstrar isso também para a sociedade. Porque hoje a gente tem uma série, né, de questões de greenwashing, né, todo mundo falando disso. Então, você precisa demonstrar para a sociedade o que você faz com ações concretas, com quais indicadores, como que você está fazendo. Então, você precisa também ter um cuidado em reportar isso para a sociedade de uma forma efetiva. Então, eu diria que são 3 desafios. A questão da liderança,
a questão da definição de indicadores e a questão de como reportar isso, como comunicar isso para a sociedade de uma forma efetiva. E Ari, você poderia compartilhar um exemplo específico de como a Mão Colorida implementou iniciativas sociais bem-sucedidas e como que isso afetou a empresa? Bia, aqui a gente ia ficar a tarde inteira falando sobre essas iniciativas, né? Quando se fala ali do social, né? Mas alguns exemplos, assim, que fizeram muita diferença, né? Então, após esse mapeamento, né? Conversando com todos os atores, né? Todos os funcionários, né? Alta direção, a gente elencou algumas situações que precisavam serem olhadas de uma forma bem específica, né? Por exemplo, a gente começou a trabalhar em parceria com o SESI também, de fazer a inclusão de jovens, né? Então, existem 2 projetos que são maravilhosos que a empresa ela aderiu. Um se chama Projeto Vira Vida, que são jovens, né, que em situação de vulnerabilidade social, eles entram nesse projeto, né, e eles vêm para trabalhar na empresa, né, são aprendizes, né, e é transformador o processo que esses adolescentes, que esses jovens passam na Mão Colorida. Não só para eles, né, mas o que a gente percebeu assim que foi fantástico foi no restante da empresa, né? Então as pessoas, né, elas entenderam, né, que elas podem também fazerem a diferença, né, na vida de outras pessoas, né? Um outro projeto também que foi também com apoio do SESI é o projeto Jovens Negros, né, que também são jovens, né, em situação de vulnerabilidade, né, de pobreza. Esses jovens eles vieram também para a Mão Colorida, né, e a gente vai inserindo eles em todas as áreas, né, dando sim um significado, né, um propósito na vida desses jovens. Então, existem aqui eu citei 2 exemplos, né, mas um outro ponto bem bacana também, né, dentro desses indicadores que a Aline falou, nós criamos indicadores de ter mais mulheres, né, não só nas áreas administrativas, mas mulheres em posição de liderança, mulheres em posição de gerência, né, mulheres em posição do alto escalão da empresa. Então, a gente tem trabalhado com esses indicadores, com metas, né? Uma coisa que foi assim super bacana, porque a Mão Colorida ela fabrica mobiliário corporativo, né? Quando você entra em lojas de grandes redes de varejo, a nível Brasil e até mundial, muitas dessas lojas são fabricadas aqui na Mão Colorida. E o ambiente fabril nosso, por exemplo, uma metalúrgica, uma marcenaria, são ambientes extremamente masculinos, né? E a gente começou a trabalhar, mas por que não colocar mulheres, né, dentro de uma metalúrgica, né, provendo para elas, né, todas as ferramentas, o cuidado necessário, né, e ter uma soldadora, uma marceneira, e a gente começou a virar uma chave, sabe? Então, hoje a gente tem isso na Mão Colorida, né? Já tem mulheres na metalúrgica, mulheres na área de recortes, de marcenaria, e isso graças a esse olhar diferenciado, né? Quando a gente olha para o social, né, a questão da diversidade, né, tratar todos de uma forma igual, né, igualitária, então isso tem sido muito bacana. E quando a gente fala do social também, às vezes são coisas simples, né, que a empresa, né, que a direção ela toma a decisão, né, por exemplo, também a gente identificou por que pagar o salário no 5º dia útil se a gente pode pagar no último dia útil do mês, né, no dia 30, né? Então, e para a empresa isso não faz muita diferença, mas para o funcionário, para o colaborador, faz uma diferença danada, né? Você receber no último dia. Então, essas coisas simples, né, que acabam fazendo com que o clima da empresa melhore de uma forma substancial, assim. Então, quando a gente fala do ESG, assim, sabe, ele é transformador. A transformação que nós temos passado aqui é algo surreal. E você sentiu que implementar essas ações na Mão Colorida influenciou também outras empresas? Sim, até porque a Mão Colorida ela trabalha também com diversos fornecedores, né? Então, fornecedores de matéria-prima, madeira, aço, e a gente criou, Bia, com base também um pouco da matriz ESG, formas de fazer com que os nossos fornecedores também, por exemplo, a gente criou questionários, né, com alguns questionamentos, né, que esses fornecedores eles precisam preencher com esse olhar ESG. Então, a questão da diversidade,
a questão da mão de obra escrava, infantil, e nós cobramos isso também dos nossos fornecedores. Então, ele acaba sendo uma cadeia. Esse conceito ele acaba sendo disseminado de uma forma assim exponencial. E como que foi o processo de diagnóstico inicial da mão colorida em relação ao aspecto social? A gente precisou primeiro, Bia, assim, entender aonde nós estávamos, né? Então, nós tivemos reuniões, a gente tem um comitê ESG, e aí, a partir desse momento, desse marco zero, a gente identificou aonde a gente gostaria de chegar, dando pequenos passos, né? Por exemplo, como eu comentei, né, da comunidade, né, trazendo a comunidade para próximo da mão colorida, né, abrindo as portas para que as pessoas entendessem o que é a empresa, entendendo a necessidade também dos colaboradores, né, aquilo que doía para eles, né, então a gente, como a Aline comentou ali, nós fizemos algumas pesquisas de clima, né, identificamos aonde a gente deveria atuar e aí criamos algumas estratégias, né. E o mais bacana de tudo, assim, que o ESG hoje ele está na estratégia da mão colorida. Então, a alta direção, né, todas as ações que nós vamos tomar aqui em relação à compra de materiais, a aquisição de equipamentos, né, aumentar a capacidade produtiva da empresa, a gente sempre tem esse olhar, esse viés para o ESG. Como você mesmo falou, o SESI desempenhou um papel importante no apoio à mão colorida em sua jornada de responsabilidade social corporativa. Poderia falar sobre essa parceria e como que ela beneficiou a sua empresa? E Aline, se quiser complementar também, fica à vontade. Essa é uma parceria de longo tempo, né, Ari? Já são várias ações que foram realizadas. O Ari citou, né, a questão do Vira Vida, a questão do programa de jovens negros e negras. A gente teve o programa de mentoria também, né, Ari, que foi realizado. Sim, foi um sucesso, né? Que foi um piloto aí na mão colorida. Mas o que a gente vê, assim, né, Beatriz, assim, que o Ari até comentou, é o quanto é uma reação em cadeia das empresas que estão... as grandes indústrias acabam pressionando a sua cadeia de fornecedores e o Ari ele já está também em uma outra, né, a mão colorida já está em um outro nível quando ela já pensa em levar a questão da estratégia ESG para os seus fornecedores. Então, esse ponto de as indústrias elas levarem isso para os seus fornecedores, levarem isso para os seus clientes, levarem isso para a sua cadeia, é o que vai fazer a diferença e que vai movimentar todo mundo nessa estratégia de sustentabilidade. E a mão colorida ela é realmente uma referência, né? O Ari está sempre compartilhando as experiências que eles têm, experiências muito importantes, né? No social e em outras frentes, mas eu vou deixar o Ari complementar aí, caso ele queira falar algo além, né, dos projetos que ele já citou. Eu acho assim, Aline, essa construção ela vem já de alguns anos, né, mas foi essa aproximação que nós como empresa, né, como indústria tivemos com o SESI, né, com vocês, foi o que nos possibilitou estarmos onde nós estamos hoje. Eu vejo assim que foram uma dezena de fóruns, né, encontros temáticos, né, que vocês promovem, né, então isso vai abrindo, né, a mente, vai abrindo, a gente vai adquirindo mais conhecimento e a gente vai caminhando por esse caminho, por essa trilha, sabendo sim que a gente tem um respaldo, né, de alguém como o SESI, né, que nos ajuda, que está ali também para incentivar, né. A Aline falou do projeto Mentoria. Você vê, né, Aline, esse projeto, acho que tem aqui uns 3 anos, um pouquinho mais, né, que nós fizemos, né. Foi antes da pandemia, né. Uhum. E esse projeto ele já falava, né, das pessoas acima de 55, né, as pessoas que sofrem um pouco, né, para voltar para o mercado de trabalho, né, e a gente naquela época já olhava, né, essas pessoas como uma forma de inclusão, né, de fazer com que esse conhecimento que as pessoas, né, elas têm pudesse ser disseminado para os mais novos, né. O projeto até hoje ele ainda dá resultado ainda aqui, né, então e isso assim que nos deixa muito satisfeitos, sabe? A gente olha hoje onde nós estamos, né? A gente tem certeza que aonde nós iremos chegar assim será um caminho assim bom para a empresa, para a indústria, mas
principalmente assim, para os colaboradores, para a comunidade, né? E para a sociedade de forma geral. Eu acho que esse é o nosso papel, né? Quando a gente fala de empresa, de indústria, né? Precisa ter, sim, um propósito em tudo aquilo que a gente faz, né? E isso o SESI tem nos ajudado muito. Ari, você já falou de vários projetos que vocês já realizaram. Agora eu queria saber um pouquinho sobre os planos futuros da Mão Colorida em relação ao pilar social do ESG e como que você vê o papel das empresas na promoção de mudanças sociais positivas em sua comunidade e no mundo. A Mão Colorida, ela tem, a partir do momento que nós começamos a olhar, né, o S de uma forma mais abrangente, né, nós criamos sim um planejamento para que a comunidade fosse atendida de uma forma diferente. Então, existem alguns planos, né, para melhorar ainda mais essa aproximação com a comunidade. Dentro do ambiente de trabalho também, nós criamos uma estratégia, então, por meio da pesquisa de clima, para melhorar o portfólio de benefícios, né? E aí a gente incluiu várias situações, desde a questão, né, de atendimento psicológico, a questão da saúde mental dos colaboradores, né, academia e tudo mais, mas também melhorando o ambiente de trabalho. Então, ele tem uma ramificação, Bia, muito grande, né, e para os próximos anos, assim, a gente tem alguns sonhos, né, esses sonhos eles estão virando projetos, né, para a Mão Colorida, e a gente tem plena convicção de que no futuro próximo, né, a Mão Colorida ela será um lugar ainda melhor para os colaboradores e para a comunidade. E assim o que eu imagino, né, para os empresários, né, para as pessoas que estão escutando esse podcast, né, que façam a adesão, né, à mentoria ESG. Ela é muito rica, ela traz um resultado assim. A mentoria ela é feita em 4 meses, então nesses 4 meses eu tenho certeza que esses empresários, essas indústrias, elas terão resultado. Assim como a gente, né, nesses 4 meses, a gente já tem uma caminhada dentro do ESG. Dentro desses 4 meses, a gente elencou 3 novos projetos de melhoria. Então, eu incentivo, sim, e eu falo, assim, Bia, que o ESG, a agenda, ela não é uma moda, ela é uma tendência, né? E ela é uma tendência muito benéfica, ela traz resultados fantásticos para a comunidade, para os colaboradores e para a sociedade de forma geral. O mais interessante, Ari, em conversar com você é que eu percebo que muitas vezes quando a gente fala de ESG, as empresas já estão pensando no benefício que aquilo vai ter para ela, né? E você dá para ver que você realmente se preocupa com a questão social e os benefícios que vem isso para você como consequência, né? É isso, é isso. E a gente está começando a colher esses frutos agora, assim, então, e também, Bia, a empresa, a gente abre as portas, né, tem o meu contato, né, se outras pessoas quiserem vir conhecer e trocar conhecimento, trocar uma ideia a respeito do ESG, a gente está de portas abertas aí, tá? Como a gente já falou anteriormente, o SESI está lançando uma chamada para apoiar as indústrias em suas práticas sociais. Aline, você poderia nos explicar como que funciona esse apoio e como as empresas podem se beneficiar desse programa e por onde entrar em contato? Nós temos todas as informações da chamada em um site, que é o sesipr.org.br/chamada SESI-ESG. Lá a indústria vai ter acesso ao edital, como que funciona a mentoria, também vai ter acesso aos valores de contrapartida das indústrias por porte, então todas as informações de como funciona a chamada estão disponíveis nesse site, onde já tem um telefone, tem um e-mail para contato. Nós estamos disponíveis para ir até a indústria, para apresentar como que funciona também. Então, aquela indústria que, eu li o material, mas eu fiquei ainda com alguma dúvida, é só fazer contato lá no site, a gente vai até a empresa, a gente apresenta a proposta e a gente espera, né, Beatriz, atender neste ano ainda 500 indústrias com esse edital. Então, sei que estamos no segundo semestre, né? Já estamos com algumas metas ainda correndo para bater, mas ESG, como a Ari falou, é uma possibilidade de alavancar negócios,
de ampliar negócios, então de conseguir recursos, financiamentos, então para que as indústrias do Paraná não percam a oportunidade ainda neste ano de participar da chamada. Muito obrigada por essa conversa, foi uma honra estar aqui com vocês hoje no podcast SESI, O Mundo na Era ESG. Beatriz, muito obrigada pela oportunidade, obrigada à CBN. Ari, muito bom estar contigo de novo. Eu que agradeço, Aline e Bia, né? Para mim foi uma honra, né? Dividir um pouco daquilo que a gente tem feito, né? E escutar também, né? A Aline falando da mentoria, assim, é fantástico. Eu que agradeço, tá? Esse momento que nós tivemos aqui. Obrigado, tá? Muito obrigada. Hoje discutimos a segunda letra da sigla ESG, a letra S, que se trata do aspecto social. No próximo episódio, vamos falar sobre o último critério, governança. Então fique ligado aqui com a gente. Essa foi a segunda edição do podcast SESI, O Mundo na Era ESG, com Aline Calef e Ari Souza. Eu sou Beatriz Bruneta para a CBN. Inscreva sua indústria na chamada SESI ESG e receba uma mentoria para potencializar os seus indicadores ambientais, sociais e governança. Consulte as condições no site sesipr.com.org/chamada SESI ESG.